Pronto. Ok. Então, retomando aqui, o que que a gente vai ver hoje? Primeiro, quadriláteros. Vamos falar um pouco sobre... Oi, quer falar nada? Ok. Vamos falar um pouco sobre quadriláteros e no finalzinho a gente fala de teorema de Tales, no final da aula. Beleza? Então, primeira coisa, vamos colocar aqui o assunto de hoje. Quadriláteros. Primeiro, o que que é um quadrilátero, né? Faz sentido a gente falar de quadrilátero sem saber o que que é. Quadrilátero é um polígono, como a gente viu na aula passada, a gente viu um polígono de 3 lados, não foi? Que é um triângulo, né? O que que é um polígono? É uma figura geométrica formado por segmentos de reta. Então, por exemplo, a gente pode ter um polígono assim, ó. Vou colocar aqui. Finge que tudo isso daqui são retas, tá bom? Isso daqui, por exemplo, é um polígono. Não ficou legal, né? Vou colocar aqui. Isso, isso, esse pra cá, um pra cá, pronto. Isso daqui é um polígono, por exemplo, né? É uma figura formada por várias retas, né? Agora, a gente tem um polígono quadrilátero que eles são formados por 4 retas e apenas 4 retas, né? Então, quais são os exemplos de quadriláteros que a gente pode dar? Que eu posso falar para vocês de cara. Primeira coisa, o mais que todo mundo conhece, né? O mais simples, que a gente já falou aqui dele. O quadrado. Que mais? O retângulo. A gente já tem umas noções intuitivas do que é cada coisa, né? O que é um quadrado, o que é um retângulo, mas a gente vai formalizar isso ainda. O que é cada coisa, tá bom? Então, quadrado, retângulo. Que mais? Trapézio. Um exemplo de trapézio aqui. Isso daqui é um trapézio. Spoiler, trapézio a gente vai ver que é um quadrilátero que tem apenas duas retas paralelas. Então, se você ver aqui, ó, essa reta é paralela com essa daqui. Estão vendo? Essas que eu risquei de azul, elas são paralelas. O resto não. As outras não são paralelas, né? Que mais? Tem losango também, né? Deixa eu ver se ele identifica losango. Aí, um losango. Pronto. Então, aí um outro exemplo de losango. E também um paralelogramo. Outro exemplo de quadrilátero. Vou colocar aqui. Pronto. Você pode ver que no paralelogramo, todas as retas aqui, elas são paralelas. Então, as retas opostas, né? Elas são paralelas e são iguais. A diferença é, no retângulo para o paralelogramo, se você ver aqui, ó, é que todos os ângulos internos do retângulo são iguais. Então, se você perceber aqui, olha o retângulo, aqui tem 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, né? Então, a definição de um retângulo, a gente vai ver depois, é uma figura que tem todos os ângulos internos iguais, né? Um quadrilátero que tem todos os ângulos internos iguais. E para que todos os ângulos internos sejam iguais, necessariamente todos os ângulos têm que ser iguais a 90, né? Como a gente viu aqui. No paralelogramo, não. A gente tem que esse ângulo de vermelho é igual a esse ângulo de vermelho e que esse de azul é igual a esse de azul, tá bom? Mas eles não são iguais, tá bom? E tem um quadrado, só que o quadrado ele tem que todos os lados são iguais e todos os ângulos também são iguais. Olha só, né? Então aqui a gente tem um quadrado, um retângulo, um trapézio, um losango, eita, losango, e aqui um paralelogramo. Paralelogramo.
Beleza. O que mais que a gente pode falar aqui do losango? Pronto. Ele tem uma propriedade praticamente igual ao paralelogramo, né? O losango, ele tem esses lados de azuis. Esses ângulos de azuis são iguais. E os de vermelho também. Olha só. E os lados também, ó. Esse lado é igual a esse. E esse é igual a esse. O losango é como se fosse um quadrado que você meio que apertou dos lados assim e ele ficou meio achatado. Se você perceber, né? É meio que um quadrado que você deu uma achatada nele, apertou um pouco, aí ele ficou com esse formato, né? Porque os lados também são iguais. Beleza? Bom, isso é só uma revisãozinha. Aí a gente vai ver cada coisa mais detalhadamente, tá bom? Tipos de trapézio, a gente tem que ver também. Definir certinho o que é um quadrado, o que é um losango, o que é cada coisa. E depois as áreas, né? Na área, vocês já estão sabendo de cor e salteado. Talvez a do losango e do trapézio, que é mais chatinho, mas vocês vão ver. Beleza? Alguma dúvida? Alguém? Beleza? Beleza, então, vamos lá. Ok, então, primeira coisa. Vamos ver aqui. Eita, não. Vamos ver aqui do básico. Vamos pegar o quadrilátero mais comum, normalmente que a gente fala quando se trata de quadriláteros, o mais genérico, que é o paralelogramo. Vou começar por ele. Paralelogramo. Primeira coisa, o que é um paralelogramo? Bom, como a gente viu aqui em cima, paralelogramo é uma figura que tem todos os lados paralelos. Beleza? É uma figura, vou colocar aqui. Agora, perceba que não necessariamente eles são iguais, né? Todos os lados eles são paralelos, mas não necessariamente são iguais. E os ângulos também não necessariamente são iguais, né? Vamos colocar aqui. Eita, pronto. É uma figura que possui todos os lados. É um nome meio. É um bom nome, fala a verdade, né? Paralelogramo. Dá para entender que são todos os lados paralelos, né? Pelo nome dá para entender isso. Figura que possui todos os lados. Não vou colocar nem figura, vou colocar quadrilátero, né? Porque o paralelogramo, ele é um quadrilátero. Quadrilátero. Eita, deixa eu colocar para cá. Quadrilátero. Então, é um quadrilátero que possui todos os lados paralelos. Paralelos. Na verdade, seria todos os lados opostos paralelos, né? Deixa eu colocar aqui, então. Tá feio hoje, hein? Toda hora corrigindo, mas tenham calma. Quadrilátero que possui todos os lados opostos paralelos. Não, é esse daqui, peraí. Todos os lados opostos paralelos. Por que lados opostos? Porque ó, o paralelogramo ele tem uma cara mais ou menos assim. Ó. Então, vamos ver se ele identifica paralelogramo. Olha só, pronto. Então, vamos analisar o seguinte. Esse lado aqui, ele é igual a esse, isso é uma consequência do paralelogramo ter lados iguais. Aliás, perdão, ter lados opostos paralelos. Como os lados opostos são paralelos, em consequência, a gente também tem que os lados opostos são iguais. Então, esse que eu risquei com um tracinho só de azul, eles são iguais. E esses dois tracinhos aqui também são iguais, né? Oi? Oi. Oi, Boa Lohana. tarde. Boa tarde. Tudo bom?
Ok. E aí, Lohana? Bem que estranho, gente, cadê a Lohana? Não veio hoje? Ok, vamos lá então. Então, como a gente está falando, paralelogramo é um quadrilátero que possui todos os lados opostos paralelos, né? Eu não posso falar que esse lado aqui é paralelo a esse, né? Eles formam um ângulo, eles não são paralelos, né? Mas esse lado aqui é paralelo a esse. Esses que eu risquei de vermelho são paralelos, né? Ok, então. Então, a partir disso que a gente pode falar aqui que é um paralelogramo. Outra coisa, como eu tinha falado antes, esses ângulos de vermelho aqui, eles também são iguais. E os de azul são iguais. São ângulos iguais. Olha só. E como é que a gente pode mostrar isso? Que esses lados opostos, eles são iguais. Vamos ver o seguinte. Eu vou pegar um outro paralelogramo aqui só para um maior, para exemplificar. Ok, né? Pronto. O que que eu vou fazer agora? Eu quero mostrar que os lados paralelos são iguais. Como é que eu mostro para vocês isso? Primeiro, eu vou traçar duas alturas. Uma altura aqui e uma outra altura aqui. Se são alturas, como a gente viu na aula passada, elas formam 90 graus com as bases, né? Só que, se formam 90 graus com essa base aqui, essa linha de cima, a reta de baixo, ela é paralela à reta de cima, o que que a gente pode falar? Como a gente viu em retas paralelas cortadas por uma transversal, não foi? A gente viu que como aqui é paralela, essa reta de cima aqui, eu vou chamar de R, vai? R e aqui de S, fica mais fácil. Como R é paralelo a S, ó, então a gente tem que R é paralelo a S, a gente pode falar que aqui também é 90, não é? Correto? Ok. Então, o que que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que esse lado aqui, que eu estou colocando de azul, o lado A, ele é igual ao lado B. Como é que eu mostro isso? Seguinte, a gente vai usar uma coisa que a gente viu na aula passada, a semelhança de triângulos. Olha só que interessante, a gente vem aqui, e como eles são, os lados aqui são paralelos, o R é paralelo ao S, a gente também tem que essa altura aqui, H, é o mesmo desse H aqui, né? A altura é a mesma, né? Ok, então eu tenho que aqui também é 90 graus, aqui também é 90 graus, né? E olha só que interessante. A gente viu naquela aula de retas paralelas cortadas por uma transversal, que eu posso estender essa reta aqui, e eu posso falar o quê? Que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, que é igual a esse ângulo aqui. Veja comigo se vocês concordam, se esses ângulos de vermelho não são iguais, né? Porque aqui eu tenho uma reta R, deixa eu colocar o R para cá, né? Aqui eu vou ter uma reta R, ó, essa reta R, e aqui embaixo eu vou ter uma reta S. E elas são paralelas, né? E elas têm duas transversais. Essa transversal aqui, peraí, não, vou colocar de azul, de vermelho, vai. Essa transversal aqui e essa transversal aqui, que também são paralelas. Olha só. Ou seja, esse ângulo de vermelho é igual a esse ângulo de vermelho. E, como a gente sabe que a soma, deixa eu escolher uma outra cor aqui. Como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, né? A gente sabe o seguinte, que aqui eu vou ter um ângulo, aqui eu vou ter outro ângulo. E aqui eu vou ter um ângulo de amarelo, né? E aqui eu tenho 90 e aqui eu tenho o mesmo ângulo vermelho. Então, o que que eu tenho com isso daqui? O que que eu posso falar? Que esse ângulo aqui, ó, que eu vou riscar agora, esse de amarelo aqui, é igual ao outro amarelo aqui de cima. Olha só. Esses triângulos aqui, eles são semelhantes, como a gente viu na aula passada, né?
esses triângulos aqui, que eu vou... Deixa eu escolher uma outra cor, né? Vou colocar um negócio bem colorido. Aqui, esse triângulo aqui, ó, que eu tô riscando, ele é semelhante a esse outro aqui, ó. Então não ficou muito 100%, não ficou 100%, mas dá para entender. Ok. Beleza. Tudo isso daí de ângulo, de triângulo, para a gente falar o quê? Bom, como os triângulos, eles são semelhantes, o que que eu posso falar? Que se eles têm a mesma altura relativa, né? Porque aqui eu tenho uma altura, ó, e o outro tem a mesma altura. Olha só. Então, eles são semelhantes e têm um lado igual. Se eles são semelhantes, tem um lado igual, eu já posso falar que todos os lados são iguais, não é? Então, eu posso falar, ó, que esse lado aqui, que eu vou riscar com um traço, é igual a esse de cima, e que esse de dois traços é igual a esse de dois traços aqui. Olha só que interessante, né? Então, a partir disso, eu consigo falar que esse valor aqui, ó, cadê? Deixa eu pegar aqui. Esse valor aqui, que eu vou, sei lá, chamar de C, C mais esse X aqui, ó. Então, C mais X é igual a A. E aqui tem o mesmo C, ó. Esse lado aqui, ó, ele tem o mesmo C, o lado de B, olha só. Esse próximo do de B é o mesmo C, o valor é o mesmo. Mais o X, né? Porque o valor é igual. Então, C mais X também vai ser igual a B. O que que eu consigo falar a partir disso? Que A é igual a B. E que esse lado aqui, que eu estou riscando de preto aqui do lado, esse lado aqui, é igual a esse outro lado aqui, do lado. Esses lados são iguais. Que é nada mais do que eu acabei de mostrar aqui do lado para vocês, né? Que eu... Cadê? Pronto. Que esse lado aqui de azul é igual a esse lado aqui de azul. E esse de vermelho é igual a esse de vermelho, né? São lados iguais. Acabei de provar para vocês isso, né? Mostrar que eles de fato são iguais, né? Por semelhança de triângulos, né? Beleza? Tá meio chatinho, mas calma que vai dar uma melhorada. Vamos lá. Então, paralelogramo. Vamos achar agora qual que é a área do paralelogramo. A área do paralelogramo. Paralelogramo. Bom, vamos desenhar de novo aqui o nosso paralelogramo. Vou pegar aqui. Pronto. Então, qual que vai ser a área? A gente vai fazer o seguinte. A gente viu aqui em cima que eu posso dividir ele em alturas e eu vou ter esse triângulo aqui sendo igual a esse, não é? Então, o que que eu posso fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou dividir em uma área aqui. Aí eu vou pegar esse meu triângulo que está aqui do lado, ó, esse triângulo da esquerda, só que agora eu vou pegar esse triângulo e vou passar para cá, ó. Olha só o que que eu vou fazer aqui. Pronto. Pum, passei para cá o triângulo. Olha só. Então, eu vou passar para cá esse triângulo. E eles percebam que eu só estou pegando um lado aqui, ó. Esse lado aqui. Estou tirando aqui, ó. Riscar de preto, porque eu estou tirando. E vou passar para cá. Pronto. Não virou um retângulo? Não é? Ou seja, eu posso pegar um paralelogramo e transformar num retângulo. Eu posso mexer um pouquinho aqui e transformar num retângulo. E calcular a área. Que, olha só que interessante, vai se tornar nada mais do que esse lado aqui, ó, que é igual ao lado de cima, né? Que é igual a esse lado aqui de cima, que eu vou chamar de B de base, multiplicado pela altura, né? Então, posso falar que a área vai ser igual a base vezes a altura. Só isso. Mesma coisa de um retângulo, como a gente tinha visto antes. Agora não vou apagar, eu vou deixar assim, só que eu vou colocar num paralelogramo aqui do lado. Aí, pronto. E eu vou mostrar o seguinte, que aqui é a base
e aqui a altura. Olha só. Então, a base é esse lado aqui, ó. E aqui a altura. Olha só. Não é só a base vezes a altura. Eu estou meio que pegando esse paralelogramo, transformando num retângulo que tem base Bzão e altura Hzinho. Beleza? Então é a mesma fórmula que a gente usa para a área de um retângulo. Mesma coisa, né? A gente falou um pouquinho sobre noções de área, né? O que que é uma área, o que representa isso, né? Que é nada mais do que um número que representa o espaço que essa figura que eu estou analisando está ocupando, né? É o espaço, é a área, é o tamanho em duas dimensões, vamos falar assim, né? Que essa figura está ocupando. Beleza? Alguma dúvida? Tudo certinho? Posso seguir? Beleza. Ah, espera. Vocês estão copiando? É vocês pegar que eles estão copiando. Ah, ok. Beleza, beleza. Vamos lá, então. Vamos lá. É isso, gente. É isso. Ficaram com alguma dúvida do paralelogramo? Ou não? Beleza. Esperar um pouquinho assim. Quando puder passar, me avisa, viu? Por favor. Bom, gente. O que mais que a gente pode falar a respeito do paralelogramo enquanto isso? A gente viu, né, que esses lados aqui são iguais, ó, que esses ângulos aqui são iguais, e que esses ângulos de azul também são iguais. Ok. E dá para fazer uma coisa bem interessante com o paralelogramo. Se vocês repararem, eu posso pegar, vou colocar aqui do lado, eu posso pegar um paralelogramo mais ou menos assim, ó, e achar essa diagonal aqui e essa outra diagonal aqui. O que que é uma diagonal? Eu estou desenhando, mas a gente tem que definir, né, o que que é uma diagonal. Uma diagonal é um segmento de reta, né? Vamos falar uma diagonal em um quadrilátero, né? É uma diagonal que liga dois vértices, que são essa parte aqui que liga duas retas, né? Dois segmentos de reta de um determinado valor, de um determinado objeto. Então, tipo, aqui eu vou ter um lado, né? Aqui eu vou ter outro lado. O vértice, ele vai estar ligando um lado com o outro. Então, vai ser essa pontinha aqui, vai ser o vértice. Então, a diagonal, ela vai ligar um vértice a um outro vértice não consecutivo. O que que significa não consecutivo? Significa que não pode ser esse lado, nem esse que está aqui do lado, né? Não pode ser lados colados, entre aspas. Vou colocar aqui. Não pode ser esses dois lados de azul que eu risquei aqui. Não pode ser esse nem esse. Por quê? Porque eles são consecutivos. Um outro exemplo, para ficar mais claro, vai? Eu posso pegar aqui um hexágono. Um hexágono é uma figura que tem 6 lados, tá bom? Aí eu vou pegar as diagonais desse hexágono. Como é que eu defino as diagonais? Uma diagonal é um segmento que liga um vértice, essa pontinha de azul que eu desenhei, com outro vértice não consecutivo. Quais são os vértices consecutivos aqui que eu não posso ligar? São os vértices que estão do lado desse vértice de azul, ou seja, esse vértice aqui e esse vértice aqui. Os de vermelho eu não posso. Os outros eu posso. Então, isso daqui é uma diagonal, isso aqui é uma diagonal, isso aqui é uma diagonal. Beleza? Só definindo aqui o que é uma diagonal, tá bom? Para a gente mostrar outra coisa, que é o seguinte. Vamos imaginar aqui um paralelogramo, de novo, só que agora eu vou pegar duas diagonais. Ah, vocês estão... Peraí, dei um zoom aqui. Vocês já terminaram de copiar? Ou não? Ou parte de paralelogramo? Falem aí. Deixar aí enquanto isso. Então, eu vou pegar uma diagonal aqui
e outra diagonal aqui. Olha só, eu vou ter nessa relação um triângulo aqui, ó, de vermelho, e um outro triângulo de vermelho. E eu vou ter também um triângulo de amarelo, que eu estou riscando aqui, e um outro triângulo de amarelo. A gente pode provar que esses triângulos de cores iguais são iguais. Esse triângulo de vermelho é igual a esse outro, e os de amarelo são iguais, né? Cores iguais representam triângulos iguais. Isso que a gente pode falar, né? E isso é um negócio interessante no paralelogramo, né? Ele vai dividir em 4 triângulos, sendo 2 iguais e outros 2 iguais, né? Olha só que interessante. Beleza, então a área do paralelogramo já foi. Certinho? Posso seguir? Beleza. Valeu, Lohana. Pessoal aí? Ok. Então, paralelogramo já foi. Vamos ver agora uma outra figura. Vamos ver agora o quadrado, né? Esse é bem simplesinho, né? Quadrado. Eita, meu D ficou fake. Quadrado. Quadrado, a gente pode definir aqui como uma figura, né? Um quadrilátero. Como um quadrilátero que possui o quê? Como é que a gente pode definir o quadrado? Vamos desenhar um quadrado aqui. Ele possui todos os lados e ângulos iguais. Só que agora não são nem os lados opostos, são todos os lados iguais. Ou seja, um quadrilátero que possui todos os lados iguais. Eu poderia falar para vocês que ele possui todos os lados e ângulos iguais, mas não é necessário. Sabe por que não é necessário falar que ele tem todos os lados e ângulos iguais? Porque pensa aqui comigo. Vou imaginar um triângulo. Um triângulo não, né? Um retângulo, vem. O retângulo, ele possui o quê? Todos os ângulos iguais, né? Todos os ângulos aqui, ó, são iguais a 90. 90 graus, 90 graus, 90 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser a mesma coisa do dobro da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, aqui, ó, vamos imaginar 2 triângulos. Aqui eu tenho um triângulo, eita, não, de azul. Eu tenho um triângulo de azul e um de preto. Esse aqui tem 180 graus, os ângulos internos, e esse também tem 180 graus. 180 mais 180 vai dar quanto? Vai dar 360 graus. Ou seja, aqui eu tenho todos os ângulos sendo 360 graus. Se eu dividir 360 por 4, né? Porque todos os lados são iguais, eu vou ter que aqui é 90, aqui é 90, 90 e também 90. Beleza? Né? Então, isso que a gente pode mostrar num quadrilátero. Agora, o que eu quero mostrar aqui? Que se eu falar que se todos os lados são iguais, obrigatoriamente, se ele é um quadrilátero, não, na verdade eu poderia falar outra coisa também, na verdade. Aí eu tenho que falar que possui todos os lados iguais, tem razão. E paralelos, né? E paralelos. E lados opostos paralelos, né? Seria o mais correto. Mas por quê? O que eu quero mostrar com isso daqui? Que se eu pegar aqui esse retângulo, eu tenho que todos os lados são paralelos, né? Todos os lados opostos são paralelos. Agora, eu quero fazer com que todos sejam iguais, porque esse lado aqui é diferente desse. Então, eu vou reduzir esse meu lado aqui, ó, para a direita, eu vou diminuir ele. E quando eu vou diminuindo,
acaba que eu formo um quadrado, né? E o quadrado, qual que é o negócio interessante do quadrado? Que ele possui todos os lados 190 graus, então é como se ele fosse um retângulo. Na verdade, o quadrado, pela definição, ele também pode ser considerado um retângulo, sabia? Então, o quadrado é como se ele fosse um tipo específico de retângulo. Mas, normalmente a gente não fala, eu tenho um quadrado que tem, aliás, eu tenho um retângulo que tem todos os lados iguais, né? Eu poderia falar isso, não está errado, né? Eu estou falando que é um quadrado. Mas, normalmente a gente só fala, imagina um quadrado. Aí a gente já sabe o que é um quadrado, né? E o quadrado, ele tem todos os lados iguais, né? Vou colocar aqui. Que tem, sei lá, valor L, tá bom? É um lado, o tamanho desse lado. Ok. Qual que é a área de um quadrado? Isso daí vocês sabem, né? É nada mais do que um lado vezes o outro, né? Ou seja, o lado vezes o lado, que é igual ao lado ao quadrado, né? Então, eu posso falar que a área A é igual a L ao quadrado, né? Porque todos os lados são iguais. Beleza? Então, isso daí a gente pode falar como um quadrado. Certinho? Ok. Podemos seguir? Vocês estão copiando ainda? Ok, vou esperar um pouquinho. Ó, e aí, Lohana? Ó, tá legal. Você desenha um cubo? Ô, louco. Ok. Então, inclusive, um negócio interessante é que o cubo, a gente pode ver como se ele fosse um quadrado em 3 dimensões, né? Porque pensa aqui comigo, o quadrado, ele tem 2 dimensões, né? Então, ele tem quando que a gente fala dimensão? É como se fosse uma reta, entre aspas, né? Como se fosse uma reta onde eu posso ter liberdade de ir para um lado ou ir para o outro. Então, por exemplo, o quadrado, ele tem essa dimensão aqui, que eu vou chamar de dimensão A, tem uma outra dimensão aqui, que eu vou chamar de dimensão B. Isso é só um exemplo, tá bom? Não precisa copiar. Olha, muito bom. Então, não precisa copiar. Então, o quadrado, ele está aqui nessas 2 dimensões, ó. Agora, o cubo, eu não consigo desenhar um cubo em 2 dimensões, eu preciso de 3 dimensões, né? Para ter uma figura geométrica, uma figura espacial, eu preciso de 3 dimensões. Então, eu preciso definir uma outra dimensão aqui, que vai estar cruzando o plano, que eu vou chamar de dimensão C. Aí sim eu consigo montar o meu cubo, ó. Vamos fazer um cubo melhor, né? Aí sim eu consigo montar o meu cubo. Vou colocar aqui. Pronto. Um cubo meio feinho, mas tá valendo. Então aí sim eu consigo montar o meu cubo, né? Que já tem 3 dimensões. E o cubo, se vocês pensarem, ele já tem uma outra propriedade. Ele tem a área, né? Eu posso calcular a área das faces de um cubo, né? E também posso calcular o volume, que é o espaço em 3 dimensões que ele ocupa, e não só em 2, como a gente está vendo agora. A gente está vendo só a área, né? Uma figura em 3 dimensões, a gente também pode calcular o volume, né? Que é o quanto de espaço em 3 dimensões que ele ocupa. Litros, por exemplo, é uma medida de volume, né? Falar, eu vou beber 1 litro de água, né? É uma medida de volume. A gente vê em garrafa d'água, ml, é mililitro, né? Que a gente já tinha visto que mili é um prefixo de 10 a menos 3, né? 10 a menos 3. Ou seja, são 10 a menos 3 litros. Né? 0,001 litro. Ok. Certinho? Vamos lá, então. Quadrado. Vamos agora. Eu usei uma sequência não tão comum. Eu falei primeiro do quadrado para depois falar do retângulo, mas eu acho que por agora vai ser mais interessante. Então, vou falar agora do retângulo. Bom, o retângulo, ele possui todos os ângulos internos iguais, né? Então, a gente pode definir
como sendo uma figura que possui todos os ângulos. É um quadrilátero, né? É um quadrilátero. Quadrilátero que possui todos os ângulos iguais. Todos os ângulos internos iguais, né? Mas a gente vai focar agora na visualização, tá bom? Bom, então como é que eu posso desenhar um retângulo? Pensa aqui comigo. Se ele tem todos os, se ele tem todos os ângulos iguais, eu sei que um quadrilátero qualquer, ele sempre vai ter 360 graus. Então vamos lá. Ele vai ter 360 graus. Toda a soma dos ângulos internos, se eu somar os 4 ângulos internos lá, sempre vai dar 360. É que nem um triângulo. Triângulo sempre vai dar 180. Num quadrilátero, sempre vai dar 360. Aí, como ele tem todos iguais, todos os ângulos são iguais, então eu vou dividir isso daqui pelo número de ângulos. Né? São 4 ângulos, né? São 4 vértices ali, então vão ser 4 ângulos. Isso daí vai dar o quê? Vai dar 90 graus. Então, por consequência, o que eu posso falar? Que todos os ângulos são 90 e que não necessariamente os lados são iguais, mas são paralelos, mas não necessariamente são iguais. Por isso que eu posso falar que um retângulo, na verdade, por isso que eu posso falar que um quadrado também se encaixa dentro de um retângulo. Então, olha, qual que é a definição de retângulo? É um quadrilátero que possui todos os ângulos iguais, não é? O quadrado também não possui todos os ângulos iguais? Possui. Pronto, se ele possui, eu também posso falar que um quadrado é um tipo específico de retângulo. Olha só. Mas, normalmente, eu não vou falar, olha, me vê um retângulo aí. Se eu quero que a pessoa me dê um quadrado, eu já peço, ó, me dá um quadrado. Né? Eu estou especificando. Beleza. Então, o que eu posso falar a partir disso? Que todos os ângulos são 90 graus, né? Aqui. 90, 90, 90. Pronto. E os lados opostos são iguais. Tem a mesma... Eita, isso não ficou legal. Tem a mesma medida. Certinho? A área, como a gente já viu antes, né? Eita. Aí. A área, como a gente já viu antes, é nada mais do que eu multiplicar a base, que eu vou chamar de B, vezes essa altura aqui. Ou Lzão, o lado maior, multiplicado pelo lado menor, né? Eu posso fazer isso também, né? Então, vai ser a base vezes a altura. É igual a área. BH. Beleza? Certinho? A gente viu isso daí quando eu falei daquele exemplo do cinema, lembra? Para calcular o número de cadeiras que tem no cinema. O que a gente fez ali foi nada mais do que calcular meio que a área correspondente de cadeira, só que como se fosse um retângulozão, né? Que eu falei que a gente vai ter uma tela aqui do cinema, aí eu vou ter um conjunto de cadeiras aqui, um monte de poltrona. Aí eu falei que eu tenho várias fileiras, aí, sei lá, vamos falar que na primeira fileira aqui, tem 5 cadeiras. E tem 5 cadeiras até a, sei lá, 10ª fileira. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 cadeiras. E aqui tem também 1, 2, 3, 4, 5 cadeiras. Para achar o número de cadeiras, eu faço o quê? O número total de cadeiras. Eu multiplico as 5 cadeiras que tem na primeira fileira vezes o número de fileiras, né? Então tem 5 na primeira, 5 na segunda, 5 na terceira, 5 na quarta e assim por diante. Então é 5 mais 5 mais 5 mais 5, 10 vezes. Então, 5 vezes 10, que vão ser 50 cadeiras, né? 50 poltronas. Poltronas. Isso é a mesma coisa da área. Só que a área a gente não conta em poltronas, a gente conta em unidades de medida, né? Unidades de área, que a gente pode falar como se fosse metros quadrados, né?
Então, aqui eu tenho, sei lá, vou imaginar um retângulo que ele tem essa base aqui como 10 metros e aqui 5 metros. Então, eu tenho 10 metros para calcular a área vezes 5 metros. Isso vão ser 50. 50 o quê? Eu não estou multiplicando metro por metro, né? Então, eu posso falar que vai ser metro vezes metro. Isso vai ser o quê? 50 quadra de futebol, é a mesma coisa. 50 metros quadrados, né? É metro ao quadrado, né? Metro vezes metro. Beleza? Certinho? Eita, pronto. Beleza, gente? Tudo certo? 50 metros quadrados. Isso aí. Ninguém. Pronto. Oi, Lorena. Pode falar? Agora estou estudando circunferência. Quem? Agora? Você? Olha só. Que legal. Circunferência. Verdade, né? A gente... Vocês viram circunferência com outros professores? Ou não? Não? Estranho, não tá na minha grade isso daí. Talvez no próximo semestre eu peça para colocar. Mas vamos... Não sei se vai sobrar tempo. Se sobrar, a gente fala um pouquinho sobre circunferência também. É bem legal da gente ver. Ok? A área de circunferência é uma coisa bem interessante. Como é que a gente calcula, né, a área de uma circunferência? Mas vamos lá. Então, um retângulo a gente já viu. Vamos para a próxima aqui. É até 5 e... Pronto. Até 5,50, né? Tem um tempinho ainda. Vamos lá. Que mais? Então, a gente já viu retângulo, paralelogramo, já viu o quadrado. Vamos ver agora o trapézio. Só que o trapézio, a gente tem tipos diferentes de trapézio. Tá bom? Então, primeiro, o que é um trapézio? É um quadrilátero. Quadrilátero que possui... Eita. Que possui apenas 2 lados paralelos. Tá bom? Então, ele não tem todos como o quadrado ou como o retângulo. Ele possui apenas 2 lados paralelos. Paralelos. Então, bom, então pensa aí, uma figura que tem 4 lados e só 2 são paralelos. Como é que a gente pode imaginar disso daí? Bom, talvez seja uma figura mais ou menos assim, né? Como eu falei no início da aula. Olha só, eu tenho que esse lado aqui, vou chamar, sei lá, de lado A, e aqui de lado B, eu tenho que o A é paralelo ao B, né? Essa notação que a gente já usou nas aulas passadas, né? Que quando eu falo para uma reta, para alguma coisa ser paralela à outra. Coloco 2 tracinhos assim, um do lado do outro. Então, A é paralelo a B. Olha só. E esses lados aqui que sobraram, eles são o que? Ah, eles são o que eles quiserem. Eles não precisam ser paralelos, tá bom? Na verdade, eles não devem ser paralelos, tá bom? Por quê? Porque se eles forem paralelos, aí não vai ser mais um trapézio, tá bom? Então não vai ser mais um trapézio se esses outros forem paralelos. Por quê? Porque eu defini aqui que o trapézio ele tem que ter apenas 2. Então ele não pode ser que ele tenha 2, ele tem que ser somente 2. Só tem 2 lados paralelos. Nem a mais, nem a menos. Oi, Lorena. Quer falar? Os dois são iguais do B, os dois são iguais. Oi? Não tô ouvindo.
os lados do A e do lado B, eles não podem ser trapézios, porque Não tô eles ouvindo. são parecidos. Não tô ouvindo direito. Tá bem baixo o volume. Deixa eu tentar aumentar aqui. Também não tá indo. Quer falar pelo chat? Pronto. Aí eu vejo lá. Vamos ver aqui. Tá muito chiado. Deixa eu ver. Hum. Bom, então resumindo, gente, trapézio é isso daí. Depois a gente vai ver três tipos diferentes de trapézio. A gente vai ver que vai ter o trapézio isósceles, o reto, né, o trapézio retângulo, e o trapézio escaleno. É bem parecido com o triângulo, né, que a gente tinha visto antes. Tem o triângulo retângulo, o triângulo isósceles e o equilátero. Nesse caso aqui só vai ter o isósceles, o escaleno e o retângulo, né? Beleza? Esperar o Lorhana digitar aí. Os dois do lado do A, B são parecidos. Ah, você está falando que o lado A é parecido com o lado B? Não? Como assim? Os dois. Ah, que eles são iguais. Que o lado A. Ah, pronto. Entendi. Aí que tá. Isso daí, Lorhana. Ah, entendi. Sim, sim, sim. Você está falando que. Deixa eu riscar aqui. Você está falando que esses lados aqui são parecidos, esses de vermelho, né? Aí que tá. Eles podem ser iguais. Então, tem um tipo específico de trapézio em que eles são iguais, em que esse lado de vermelho é igual a esse de vermelho, que é o tipo de trapézio que a gente já vai ver, que é o trapézio isósceles, tá bom? Trapézio isósceles, a gente pode fazer como se fosse uma analogia a um triângulo isósceles, né? Lembra do triângulo isósceles? Que eu tenho que esse lado aqui é igual a esse, eu tenho dois lados iguais. No trapézio também, no trapézio isósceles, eu vou ter que esse lado é igual a esse daqui. Olha só. Não são paralelos, mas são iguais, né? Nesse caso aqui é um trapézio genérico, tá bom? Eu não sei o que que ele é um trapézio qualquer, tá bom? Mas a gente já vai falar de cada um em específico. Então vamos lá. Primeiro, trapézio. Cadê? Vou colocar aqui trapézio retângulo. O que que é um trapézio retângulo? Eita, o que que eu fiz aqui? Pronto. Trapézio retângulo é um trapézio que possui um lado perpendicular às bases, né? Então, eu sei que no trapézio eu tenho dois lados iguais, né? Dois lados paralelos, perdão. E esses dois lados paralelos, no caso do trapézio retângulo, ele vai ter um lado que é, deixa eu colocar aqui, que é perpendicular, ou seja, que forma 90 graus, não identificou, que forma 90 graus com as bases. Pô, rapaz, isso você complica, né? Deixa eu ver se agora vai. Não foi. Pera aí. Calma que uma hora sai. Ah, não. Desenhar na mão, então. Ó, então fazer assim. Um lado aqui, um lado paralelo, outro lado paralelo e um outro lado qualquer, que vai ligar os dois. Pronto. Isso daqui é um trapézio retângulo. Por quê? Porque eu vou ter o lado A e o lado B. E A é paralelo a B. Primeiro ponto. E eu também vou ter o lado C. E C. Lembra como é que a gente como é que é o símbolo de perpendicular que a gente tinha visto? Não sei se eu falei para vocês, mas uma curiosidade, né? Como é que a gente pode falar que um lado é perpendicular ao outro? A gente faz assim, ó. Eu coloco uma reta embaixo e uma em cima. E coloco, sei lá, CA. Esse símbolo aqui significa que C é
perpendicular a A, ou seja, que o ângulo entre C e A é 90 graus. Beleza? Tá bom? Só para ficar mais fácil de escrever, vamos falar assim. Só que eu vou colocar C e B. O que eu estou falando? Que C é perpendicular a A e B ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele forma 90 graus com A, ó, e com B. Então, isso daí é um trapézio retângulo. Beleza? Agora, como é que a gente faz para calcular a área disso daí? Bom, a área desse trapézio, eu comecei pelo retângulo por um motivo bem interessante. Ele é mais fácil de mostrar essa propriedade, de mostrar como é que a gente acha a área disso daí, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu vou achar a área desse trapézio? Eu vou pegar aqui, ó, o trapézio, copiar, colocar para cá. Só que agora eu vou fazer o seguinte, colocar para embaixo, vai. Pronto. Colocar aqui embaixo. Aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar, vou completar o triângulo aqui, o retângulo, perdão. Vou colocar uma reta aqui e uma aqui. Só que, na verdade, eu vou fazer diferente, né? Vou fazer um outro, só que desse lado aqui. Professor, o senhor pode subir um pouco a imagem, alguns alunos não conseguem ver. Só um minuto. Aí. Pronto? Isso, obrigado. Obrigado. Vou colocar aqui. Eita. Aí, pronto. Beleza? Aí. Vou colocar esse daqui até aqui. Pronto. Eu peguei esse trapézio aqui, ó. Esse trapézio que eu já tinha desenhado. Peguei ele, criei um outro trapézio igual e completei do outro lado, né? Isso aqui são dois trapézios, tá bom? Então eu vou ter, ó, que aqui eu vou ter o lado A, aqui eu vou ter o lado A também. Aqui eu vou ter o lado B e aqui também vai ser o lado B, ó. Foi isso que eu fiz, ó. Então aqui é o A, aqui é o A, aqui é o B. Aqui também é o B. Daqui até aqui. Pronto. Olha só, é o mesmo trapézio, só que eu coloquei um em cima, girei o outro e encaixei. E aqui, ó, é o C. Aqui é o C, o lado C, tá bom? Qual que é a área dessa figura inteira aqui? Bom, quando eu calcular a área disso daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que vai ser A mais B vezes C, não é? Só que isso daí é o quê? Qual que é a área disso daí? Isso daqui é 2 vezes a área do trapézio AT. AT vai ser a área do trapézio, tá bom? Por quê? Porque aqui eu tenho um trapézio com uma área AT e aqui eu tenho outro trapézio com uma área AT. Quando eu calculo a área dessa figura inteira, eu vou estar achando 2 vezes a área desse trapézio, né? Então, o que eu posso falar? Eu posso falar que a área do trapézio vai ser igual a... Vou chamar aqui de Bzão e Bzinho, para ficar mais fácil, tá bom? Então, aqui eu tenho... Eita. Tenho Bzão, Bzinho. Aqui eu vou ter Bzinho também. Aliás, não, vou fazer o seguinte, né? Porque vocês já tinham copiado esse daí, né? Então, vou deixar assim, como A mesmo, tá bom? Só em cima para exemplificar. Então, vai ser o quê? Vai ser base maior mais base menor vezes a altura, né? Altura aqui, a altura é C. Vou colocar aqui, ó, H, tá bom? Altura H. Dividido por 2. Olha só. Por quê? Porque eu peguei essa área do T aqui, dividido os dois lados por 2, ó. Aqui eu cortei esse 2 com esse 2, e ficou que a área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. Por que eu estou dividindo por 2? Porque, como a gente viu aqui, quando eu multiplico a base maior quando eu somo, né, a base maior
com a base menor, eu estou achando esse lado grandão aqui, ó. E quando eu multiplico pela altura, eu estou achando 2 vezes a área do trapézio, né? Só que eu quero só uma vez a área do trapézio. Então, o que que eu faço? Eu divido por 2. Olha só. Então, é assim que a gente acha a área do trapézio. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, AT é isso daí, ó. Deixa eu deixar mais bonitinho, né? Pera aí. Já escrevo de novo. Então, ó, vai ser Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Então, isso daí vai ser a área do trapézio. Não só do trapézio retângulo, mas de todos os trapézios. Já vou mostrar para vocês o porquê, mas a fórmula é a mesma, tá bom? Eu posso mostrar da mesma forma, beleza? Só que no retângulo fica mais fácil de mostrar isso, beleza? Ok, então posso passar? Todo mundo já fez aí, beleza? Beleza, Lohana. Vamos lá, então, para o próximo. Outro tipo de trapézio. Agora vai ser um trapézio só que vai ser um trapézio isósceles, que a Lohana falou, isósceles. O que é um trapézio isósceles? Ele tem 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos iguais. Então, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou ter esse lado aqui, esse outro lado igual e o outro lado paralelo aqui, ó. Então, ó, aqui eu vou ter Bzinho, Bzão. Aqui eu vou ter um lado L e aqui outro lado L. E eles são iguais. Então, isso é um triângulo isósceles, um retângulo, né? Retângulo não, um trapézio isósceles, né? Então, trapézio isósceles é isso. É um trapézio que vai ter 2 lados não paralelos iguais, tá bom? Então, vou falar aqui, ó, que Bzinho é paralelo a Bzão. Mesma coisa. E que L é igual a L, né? Eles não são paralelos, mas têm o mesmo valor, né? Mesmo comprimento. Beleza. É isso. Como é que eu acho agora a área disso daí? Bom, a área, primeiro eu vou calcular a altura, ó. Vou colocar aqui uma altura. E eu vou fazer o seguinte. Eu já mostrei antes para vocês isso daí, né? Eu falei logo no comecinho da aula, que eu posso simplesmente deixa eu pegar aqui não, vou fazer assim, pegar isso daqui inteiro, eu vou rabiscar, não, eita, volta, vou colocar aqui, pronto, vou colocar aqui embaixo, peraí, deixa eu ajustar isso aqui, pronto, aí, pronto. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, de vermelho, só que eu vou colocar desse lado aqui o triângulo, ó. Eu vou encaixar desse lado e vou apagar aqui, ó. Apaguei. Virou o quê? Virou um retângulo, não foi? Olha só. Olha só. Eu peguei isso daí e, e transformei, aliás, né? Porque não, melhor fazer desse jeito aqui, ó. Parando para pensar, porque se eu fizer isso, eu vou ter que fazer Bzão menos Bzinho, né? Vai ficar um negócio chato. Pera aí, deixa eu fazer o seguinte agora. Ficar melhor para vocês enxergarem. Vou fazer assim, ó. Pera aí. Aqui vai ter uma altura. Eu vou pegar agora, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse mesmo trapézio, só que eu vou colocar aqui, ó. Não, não completou, peraí. Esse aqui, colocar um outro de ponta cabeça, tá bom? É o mesmo trapézio, só que de ponta cabeça, porque agora vai ficar mais fácil de vocês enxergarem, senão vai ficar muito complicado.
Pronto, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo triângulo aqui, tá bom? Só que eu vou colocar ele aqui, ó, nessa ponta. Não estou mudando a área. Só estou pegando uma parte do trapézio e colocando na outra parte. Eu vou riscar aqui, tá bom? Vou apagar essa parte e colocar aqui. Então, aqui vai ser Bzão. L, L, o Lzinho. Não, não tem Lzinho, é só L. Os lados são iguais, tá bom? O L é igual a L, é o mesmo lado, é o mesmo valor. Então, aqui é Bzão, aqui é Bzinho, e aqui é H. Ó. Pronto. Virou um retângulo, não virou? Pronto. Então, o que que eu faço agora? Eu faço a mesma coisa. Eu multiplico Bzão mais Bzinho, ó. Pego esse lado grandão aqui, ó, e multiplico pela altura. Então, eu posso falar... Eita, volta aí. Então, eu posso falar que a área vai ser a mesma coisa. Vai ser Bzão mais Bzinho vezes a altura H dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque eu estou calculando duas vezes a área do trapézio, quando eu multiplico Bzão mais Bzinho vezes H. Então, é como se eu pegasse esse... Peraí. Deixa eu colocar uma cor mais evidente aqui. Escolhi essa, vai. É como se eu pegasse esse retângulozão aqui, ó, e calculasse a área desse retângulozão que eu estou desenhando. A área desse retângulozão é duas vezes a área do trapézio, tá bom? Então, não importa se o trapézio é isósceles, se ele é retângulo, se ele é escaleno, como a gente vai ver daqui a pouco, a área sempre vai ser a mesma. Aliás, a área não vai ser a mesma, né? O cálculo, a fórmula que determina a área, sempre vai ser a mesma. Aqui, ó. Pronto. Beleza? Tudo certo? Deixar um tempinho para vocês copiarem aí. É isto. E aí, gente? Tudo bom? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? E aí, tô por vocês agora. Não, professor, tá de boa. De boa? Que bom. Beleza. Oi, Lohana. Quando a gente vai começar a estudar quando você está perguntando para a gente estudar o isósceles, o circunferência. Como a gente faz o quê? Circunferência? Hã? Não entendi direito. O que que você perguntou? Não dá pra ouvir, tá muito chiado. Calma, fala aí pra mim o que que você perguntou. Entendi alguma coisa de circunferência. Aí, aí. Turururu. Beleza. Esperar a Lorhana falar aí pra nós. Bom, então é isso daí que a gente pode falar do trapézio isósceles. Daqui a pouquinho a gente vai ver trapézio. Que horas são? Eita, né? Fazer o seguinte, então, só falar do próximo trapézio. E quando vamos estudar circunferência, pronto, olha, nesse semestre com certeza não, porque o assunto que era meu foi o quê? O finalzinho foi essa parte de quadriláteros que a gente está terminando hoje, triângulos, aí foi o que eu já tinha dado, tá bom? Pelo que eu me lembre, para esse semestre ninguém ficou com circunferência. Pode ser que no semestre que vem a gente passe isso, tá bom? Mas se não tiver, se ninguém tiver passando o conteúdo, eu mesmo passo. Eu pego e coloco circunferência na minha grade. Beleza? Mas eu vou checar certinho. Mas esse semestre, infelizmente, não foi, né? Hoje é o último dia, então não daremos isso. E falta 5 minutinhos para acabar, então não vai dar tempo, infelizmente. Ok? Mas calma que semestre que vem vocês vão ter. Se não tiver na grade, eu dou, tá bom? Certinho? Ok. Beleza. Então a gente já viu esse tipo de trapézio isósceles. E o final é só trapézio
Deixa eu colocar aqui o trapézio. Trapézio escaleno. Escaleno. O trapézio escaleno, ele tem uma propriedade bem parecida com a do trapézio, com a do triângulo escaleno, né? Lembra que o triângulo escaleno tem lados todos diferentes, né? Aqui eu vou ter Bzinho, Bzão, Lzão e Lzinho, né? Eita, Bzinho. Onde eu vou ter Bzão paralelo a Bzinho e Lzinho diferente de Lzão, né? Ok? A área é a mesma, tá bom? Para calcular a área é a mesma coisa. A gente fala que a área vai ser igual a Bzão mais Bzinho vezes esse H aqui, ó, vezes H dividido por 2. E é a mesma coisa. Pronto. Beleza, gente? Tudo certo? Alguma dúvida? Alguém ficou com alguma coisa? Pode perguntar aí. Falta só uns minutinhos para a gente acabar, então deixar esse tempinho só para vocês me perguntarem aí se tiver com alguma dúvida. Tá bom? É isto por hoje. Passou rápido, né? Nossa. Pensei que ia ter mais tempo, é muito pouco. Tio, reparei que o senhor tirou o bigode. Ué. Tirei. Estão liberados já aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, deixa eu parar a gravação aqui, né?